Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao podcast Amazônia Empreendedora dessa semana. A gente toda semana traz algum especialista, algum convidado para falar sobre a sua área de atuação. Geralmente a gente fala de inovação, de tecnologia, empreendedorismo e coisas interessantes que acontecem aqui no Amazonas, né? A ideia desse podcast é divulgar para outras capitais do Brasil as potencialidades e as coisas legais, as iniciativas que a gente tem aqui em Manaus, no Amazonas. E hoje eu tô trazendo uma pessoa muito interessante aqui que vai falar um pouco sobre o setor automobilístico. É o Cleverson Nogueira. Ele é engenheiro civil e trabalha já há 3 anos no segmento de veículos. Seja bem-vindo, tudo bem? Como é que você está? Obrigado pelo convite, tudo ótimo. Prazer em recebê-lo. Eu sei que você é de São Luís do Maranhão. Como é que foi essa mudança para cá? Me conta um pouco. Primeiro quero agradecer a oportunidade, tá? A gente está esclarecendo aí algumas dúvidas que é normal, natural, de um segmento que vem crescendo tanto no Amazonas e no Brasil, que é os veículos eletrificados. Então, a minha vinda para Manaus, eu vim através do Grupo PAV, que hoje é um dos maiores grupos da América Latina a respeito de quantidade de concessionárias, né, estrutura e volume. Anteriormente eu morava em Imperatriz, no Maranhão, vim assumir a BYD aqui no começo da operação em 2022. Então, eu vim do grupo de São Luís, lá trabalhei na Mercedes, da Mercedes assumi a gestão da Jeep no sul do estado, que é a segunda maior cidade do Maranhão, que é Imperatriz. Quando eu tive o convite do hoje vice-presidente do grupo, Fabrício De Favre, que me convidou para vir assumir a operação, ainda estava bem embrionária aqui no Amazonas. Isso em 2022, setembro de 2022. E de lá para cá, me conta, como é que foi esse boom? Pois é, a gente muito aprendizado? Muito. Conhecendo ainda um pouco, obviamente a gente está sempre até no conhecimento, né? Aqui é a questão da praça do mercado, que é um mercado que se difere dos restantes do Brasil, algumas particularidades, como a gente tem a Zona Franca aqui. Então, no início, realmente é um pouquinho árduo para você entender que aqui como que é a lógica do local, né? A logística daqui é um pouco mais realmente diferente, bem diferente do restante do Brasil. Eu vim aqui na época que a gente assumiu a BYD. A BYD ela iniciou com uma operação voltada mais para o segmento premium. Então, iniciamos com veículos acima de R$500 mil. Foram 2 carros primeiramente lançados no final de 2022 no Brasil, que foi o TAM e o RAM. Foram veículos conceito da marca e depois ela começou a direcionar para outros segmentos e hoje a gente vê o sucesso que a marca vem alcançando no volume de vendas no Brasil. Então, assim, foi espantoso para o cliente que está aí do outro lado, né, os curiosos, quem realmente pesquisa, até mesmo para a gente que estava dentro da operação, que não tinha ainda aquela visão que realmente o que iria se tornar a BYD e vem se tornando, se posicionando mês a mês, evoluindo e crescendo no segmento aqui no Brasil. Qual é o carro da linha que é mais barato, vamos dizer assim, mais acessível? Pronto, nós temos hoje o elétrico mais barato comercializado hoje no Brasil é o Dolphin Mini, que hoje ele parte de 122.800, aí mês a mês existem campanhas, né, que aí o cliente pode estar fazendo ali a pesquisa, fazendo uma visita na concessionária, que mês a mês tem campanha política comercial, às vezes com algum bônus que pode ser utilizado no preço, então a gente consegue às vezes uma condição além dessa também que vem diferenciando esse carro hoje, se posicionando como líder no segmento de veículos eletrificados no Brasil. E o mais caro? Hoje, da BYD, nós temos o modelo TAM e RAM, que são veículos acima de R$500 mil, mas são veículos já mais para o público a mais, né? Ali um carro prêmio, acima de, né? Um público mais seletivo. Nós temos um que é um sedã esportivo, né? Com a performance de um veículo esportivo, mas com um acabamento de veículos ali luxuosos, né? A gente lembra muito o interior dele, veículos europeus, então você assemelha o acabamento a veículos europeus, né? E tem muitos rodando aqui em Manaus? Desses modelos, nós temos mais o outro, que é o TAM, que é o de 7 lugares. Hoje, por ser o único elétrico de 7 lugares comercializado no Brasil, ele se difere do que o mercado hoje entrega. Então, ele teria um veículo que a gente tem um fluxo de venda muito maior, porque ele é um carro que ele também tem uma condição excelente no segmento para venda direta, né? Que ele entraria também. Já o RAM é um carro com um público mais específico, é um sedã esportivo, mas nós temos outros modelos de sedãs elétricos também. Então, não necessariamente o cliente que quer um sedã elétrico, ele vai direcionado ao RAM. A gente vai apresentar, qualificar o cliente, entender a real necessidade e adequar o produto ao que o cliente está buscando, a necessidade. E hoje, comprando um carro de vocês, quanto tempo demora para chegar em Manaus? Como é que é a entrega? Olha, nós temos hoje veículos à pronta entrega, né? Nós temos um fluxo muito grande de vendas, né? A gente está hoje alcançando um volume médio em torno de 180 a 200 carros já em Manaus de vendas, né? Em forma geral.
Por mês vocês vendem quanto, mais ou menos? Nessa média, o mês passado nós fechamos em 194 veículos, né? Então foi mês a mês a gente vem evoluindo esse número de vendas. Então hoje o nosso estoque hoje de carros em Manaus, a gente tem uma média de 300 a 400 veículos à pronta entrega. Agora existe aquele modelo que realmente tem um fluxo de venda, às vezes eu deixo de ter ele à pronta entrega. O prazo hoje de logística, de faturamento, a partir do momento que o veículo está no caso em Camaçari, né? Camaçari não, perdão, Cariacica, que é Espírito Santo. Ele dura mais ou menos 23 a 26 dias para chegar em Manaus. São os mais econômicos, não? Os mais baratos? Não, todos vêm por esse mesmo... Não, mas que você tem hoje em estoque? A gente pede de todos os modelos, todo o portfólio da marca a gente pede para estoque. Só que existem carros que, no mês passado, nós tivemos uma campanha que se estendeu para esse mês no modelo do Yuan Pro, que é um SUV hoje com melhor custo-benefício do segmento elétrico no Brasil. Era um carro de 182.800 e especificamente no mês passado ele teve essa prorrogação para esse mês, ele está sendo uma campanha 159.800. Então é um carro que impactou muito o mercado e aí a gente realmente, mês passado nós zeramos o estoque logo após o dia 20, dia 22, 23 nós já não tínhamos mais esse carro. Então é um carro que a gente tem um fluxo de venda alto, mas nós não estávamos nem preparados para atender por conta da campanha que nós tivemos no mês passado. Mas nós já relocamos os pedidos, já tem carros em direção aqui a Manaus. O cliente hoje, esse mês, já consegue fazer a aquisição desse veículo. E qual é o diferencial dos seus carros? O que você acha que está... Por que as pessoas estão procurando tanto? Pronto, a gente falar um pouquinho do segmento elétrico, né? Porque eu acho que a curiosidade hoje maior é por que o elétrico vem crescendo tanto no segmento, né, nas vendas no Brasil. O carro elétrico hoje eu acredito que existem alguns pontos que o público em geral, o consumidor, ele vai em busca. O principal, acredito, hoje, realmente, pelo relato que a gente ouve de cliente, é a economia, de forma geral. Economia no consumo, economia na manutenção, né? O pós-venda é muito mais barato, o carro ele tem muito menos componentes do que um motor de motor a normal. combustão. Sim. Então, hoje, principalmente, a economia de consumo. Fazendo uma avaliação de um carro a combustão para um carro elétrico, você pode ter uma economia de até 80% de uso, no caso, comparando com o que o consumidor iria utilizar como combustível e utilizando o carro elétrico, transformando na eletricidade. Hoje nós temos um veículo Dolphin Mini, que você me pontuou, com um custo de quilowatt-horas hoje em Manaus, para a bateria dele que ele possui, uma carga desse veículo vai gerar em torno de 30 a 33 reais uma carga de energia. Quanto tempo? Você dá quantos quilômetros? Sim, então, hoje a autonomia dele pelo Inmetro dá 280 quilômetros, nós temos relatos de clientes que fazem entre 300, 310, 320. Obviamente demora, assim como o carro a combustão, o carro elétrico também impacta aí o motorista, né? Quem está na frente do volante. Se você realmente tiver um pezinho um pouquinho mais pesado, ele consome um pouquinho mais. É o meu caso, eu sou péssimo. O carro elétrico ele tem um diferencial que é o torque instantâneo, né? Então ele chama a pessoa. Isso, pisou e entrega. Você sabe que isso é uma das coisas que eu mais gosto no carro? Aquele carro que você pisa e vai. Porque tem uns carros que você pisa... Demora para performar. Um grande diferencial também que o cliente busca hoje é a performance. No carro a combustão você tem daquele delay, às vezes um carro que não tem uma motorização tão generosa ali em relação à potência, ele demora um pouco mais a desenvolver. O carro elétrico, você pega um carro hoje como Mini de entrada, ele tem um desenvolvimento muito, muito eficiente a respeito quando se fala em potência, em performance, né? Então, o consumidor hoje ele busca a economia. O principal, que eu acredito que a gente hoje realmente enxerga quem trabalha com motorista por aplicativo ou o próprio consumidor do dia a dia, é inicialmente a economia. Aí a gente parte também a parte de performance, que ele realmente é um carro que se difere do que o mercado hoje entrega. Aí nós vamos falar de pós-venda, né, manutenção muito mais barata, as revisões programadas são muito mais baratas. Questão de peças, de reposição. Hoje a BYD ela já tem estoque em Espírito Santo. A gente vai estar inaugurando a fábrica agora em Camaçari, na Bahia, aqui dia 1º do mês que vem de julho. Desse ano 2025, nós vamos estar inaugurando a fábrica em Camaçari, na Bahia. Você acha que vai facilitar bastante? Bastante. A gente sabe como muda a logística quando hoje os carros vêm de Cariacica. Os carros eles vêm do porto, eles hoje todos são importados pela China, vêm da China, em Porto Cariacica e faz a distribuição para as outras praças, né? Em Cariacica, como está a estrutura de recebimento desse veículo, lá também a BYD inicialmente estava com toda a estrutura da parte de peças, de pós-venda. Tudo lá. Tudo lá. Aí existe o grupo também por trás da marca, então isso é muito importante. Hoje nós somos do Grupo PAV, então o Grupo PAV ele também tem estoque de peças locais, principalmente peças de giro, né? Aquela peça que a gente sabe que tem uma rotatividade maior.
E agora com a fábrica na Bahia, com certeza isso vai ter maior facilidade de acesso ao consumidor final a respeito de pós-venda, manutenção em geral. E acho que entrega também, né? Porque aí vai vir de lá para cá, muito melhor do que vir da China para cá. Hoje nosso maior entrave de logística não necessariamente é só o transit de estrada, né? Também a gente tem aqui o que vem pelo Rio, vem por Belém, o carro espera no porto para poder vir para cá. Então a gente sabe que aqui tem um processo um pouquinho mais burocrático na liberação dos veículos no porto. Então realmente o nosso processo, acredito que vai assim acelerar o recebimento, mas tem as nossas particularidades aqui hoje na nossa região aqui de Manaus a respeito desses recebimentos de veículos. Falando também Acho que a questão ambiental também é importante a gente falar. Falando também o cliente que ele tem a visão também já pensando na questão da sustentabilidade, um carro, hoje o carro elétrico ele é a melhor saída em relação à sustentabilidade hoje do nosso planeta, né? Não tem outras tecnologias em desenvolvimento, mas nada que esteja atendendo hoje o público final. Então ele ainda é muito mais eficiente nesse sentido que um carro a combustão, que polui, e aí a gente sabe como vemos batendo, principalmente a biologia vem batendo forte nessa tecla. Como é que é o descarte de bateria? Olha, nós temos um diferencial hoje no mercado, que é a bateria Blade. Existem outras baterias no mercado, materiais NCM, veículo monoblocos, em células, são vários modelos. A BYD ela desenvolve hoje a bateria que é considerada a mais segura e a mais resistente e durável hoje do planeta, que é a Blade. Nós não temos hoje muitas evidências de troca dessa bateria, realmente é algo realmente muito pontual. Não então, é como um carro a combustão que geralmente dura 3, 4 anos, aí você precisa fazer a troca. A bateria, como é que é feito o cálculo para você ter uma baixa de eficiência de um carro elétrico? Aí dá até bom tirar a dúvida, porque o cliente sempre pensa, a bateria é o preço do carro. A bateria é o coração do veículo, assim como o carro a combustão, o motor a combustão é um dos componentes mais caros do veículo. Um carro a combustão hoje, um motor a combustão, ele vai gerar em torno de 20% às vezes do valor do bem. A bateria não deixa de ser diferente, só que a bateria ela tem um diferencial. O carro a combustão está todo tempo em funcionamento, então aquelas peças vão gerando desgaste. A bateria Blade, por exemplo, que é a bateria da BYD, ela tem uma vida de sua maior autonomia sendo gerada em ciclos. Como é que se calcula um ciclo de uma bateria de um carro? É uma carga de 0 a 100. Vamos dar um exemplo, a gente falou sobre o Dolphin Mini. O Dolphin Mini é um veículo que ele tem uma autonomia na casa dos 300 km. Vamos fazer uma conta simples, 300 km. Uma autonomia de uma bateria dessa, ela gira em torno de até 5.000 ciclos. 5.000 ciclos são 5.000 recargas de 0 a 100. Nossa, não dá nem para imaginar quanto tempo significa isso. Dá mais de 1 milhão de quilômetros, tranquilamente, para você ter essa baixa de eficiência energética. Aí como é que, posteriormente, como é que pode ser utilizado hoje? Outras marcas, né, baterias com outros materiais, hoje é feito o recolhimento desse material para reaproveitamento, ou então para fazer novas baterias, né, feito um descarte, é feita a avaliação para saber o que você pode reaproveitar daquela bateria. A Blade ela também pode ser utilizada para armazenamento de cargas, né, em residências que já tem a estrutura de placas fotovoltaicas para poder fazer o armazenamento de carga. E posterior a isso, a Blade, como ela não é feita em células, né, ela é em lâminas e colmeias, a gente hoje não tem evidência de troca desta bateria. Inclusive, assim, por desgaste, né, para deixar de ter eficiência. Inclusive, nós temos veículos de consumidores mesmo, até motores por aplicativo que rodaram em mais de 200, 300 mil km nesses carros elétricos e o carro entrega autonomia como se ele tivesse ainda concessionário. Então, diferente de um carro a combustão, que alcançando ali 300, 400 mil km, você já vai ter que fazer retífica, já vai ter que fazer chamado fazer o motor, né? Para o carro ele ter uma vida útil um pouco mais prolongada, diferente do carro elétrico. Realmente a vida útil do veículo ela se prolonga muito mais. E a BYD ela dá segurança quando se fala em garantia, né? Ela dá uma garantia no seu veículo de 6 anos, sem limite de quilometragem, e na bateria de 8 anos, sem limite de quilometragem. Então o consumidor ele fica com essa segurança a respeito da garantia ofertada, tanto no produto, no geral no caso do veículo, quanto na bateria. E outra coisa que eu queria falar com você é a questão da rede de carregamento. A gente ainda está aqui no Amazonas, ainda tem poucos postos para recarregamento. Queria que você falasse, porque para crescer tem que vender mais carros, significa outras distâncias, outras cidades, né? Principalmente aqui no interior do estado. E como é que vocês trabalham essa questão dos recarregamentos? Existem 2 pontos de uso do carro elétrico, né? O cliente que vai usar de forma mais urbana, que hoje 95% do público compra mais para uso urbano, para o seu dia a dia. E existe o perfil do cliente que já tem um interesse maior em carros para longas distâncias, para estrada. Tem gente realmente que tem essa característica de gostar, curtir final de semana, família, viajar.
Então, assim, existem hoje dois modelos, dois segmentos que nós trabalhamos, o carro 100% elétrico e o carro híbrido plug-in. Falando um pouco do 100% elétrico, a relação do carregamento. O cliente hoje ele recebe um carregador no momento que ele faz Quando a ele aquisição. compra para fazer na casa dele. Pronto. O ideal é o cliente fazer a instalação na sua residência para a sua logística ser mais facilitada. Porque como o carro elétrico, hoje nós temos o carregador de carga AC e DC, são cargas lentas e cargas mais rápidas, para ficar claro para o público. O cliente recebe um carregador AC, que é o carregamento mais lento. Ele vai carregar um Mini, por exemplo, na casa das 5 horas, de 0 a 100, de 5 a 6 horas, uma carga completa desse veículo. Poucos clientes vão deixar zerar a carga. O cliente carrega ali com 30%, 20%, ele vai fazer a carga do veículo. Mas hoje uma carga total de 0 a 100 no carro desse dura na casa de 5 a 6 horas. O cliente, ele tendo carregado na sua casa, normalmente ele vai carregar à noite. E uma carga dessa ele vai usar às vezes durante uma semana. Poucas pessoas rodam mais do que 300 km numa semana. Aquele cliente tem a maior necessidade, ele pode fazer uma segunda carga. Então, a facilidade hoje, você receber o carro e você receber o posto para instalar na sua residência. Você não precisa se programar durante o dia para ir para um lugar para carregar. Para quem utiliza para trabalho ou tem um uso mais severo na quantidade de carga, para quem trabalha por motorista por aplicativo, hoje existem postos já de cargas em Manaus, e cargas lentas e cargas rápidas também. Nós temos shopping como o Shopping Manauara, já tem algumas estruturas de carregamento rápido também, e o cliente consegue também fazer essa abastecimento. Para o dia a dia, no modo urbano, o elétrico atende perfeitamente. Para aquela pessoa que já tem interesse em fazer longas viagens, né? Falando um pouquinho do nosso país, hoje nós moramos num país continental. Então, o Brasil é um país imenso. Então, para você estruturar as estradas, vai chegar um momento que vai ter essa estrutura, mas levar um pouco mais de tempo. E aí a gente acaba avaliando a necessidade desse cliente mais para um híbrido plug-in, que é um veículo que para o dia a dia ele tem uma autonomia menor do que um carro elétrico, mas tem uma autonomia num carro sempre em modo puramente elétrico, sem ter uso do combustível, mas para quando ele tiver uma necessidade para viajar, ele vai ter o combinado com o motor a combustão com a bateria, uma autonomia mais elevada. Então, eu tenho veículos hoje híbridos plug-in que entregam mais de 1.000, 1.100 km de autonomia para esse perfil de cliente. Então, nós temos o carro para atender todo o público, o cliente que usa mais na cidade e para também... E aí ele também passa por essa questão da recarga, das horas de recarga, e também ele aceita combustível. Exato. Ele não tem, você pode utilizar ele só com combustível, porque o motor, ele funciona como um gerador para essa bateria. Então a bateria, você pode carregar a bateria, vamos dizer que eu tenho um carro como o Song Plus, é um carro que tem 100 km no modo elétrico, o cliente vai rodar, quando ele estiver próximo a finalizar a bateria ali, a carga, ele liga automaticamente o motor a combustão do veículo. Ele tem um sistema que aciona automaticamente, ele começa a regenerar essa carga da bateria. E aí depois ele desliga novamente o motor, o cliente volta a utilizar o veículo no modo elétrico. E ele, no momento, ele não precisa parar o veículo. O carro ele vai fazendo isso de uma forma automática. Ali. O carro está em uso, ele vai regenerando, com o motor a combustão ligado. Aí quando ele carregar um pouquinho a bateria, ele desativa o motor a combustão, você volta a usar na bateria no modo elétrico. É o que difere os nossos veículos híbridos plug-in comparativo com os outros híbridos que o mercado entrega. Isso tem apenas uma bateria auxiliar. O carro nosso híbrido hoje, a bateria ainda é o principal componente da eficiência do veículo, até mais do que o motor a combustão, porque o motor a combustão vai entrar em momentos pontuais, ou para ajudar na performance, ou para ajudar na recarga. Muito bem. Cleverson, eu quero agradecer muito, deixar um minutinho para você fazer esses agradecimentos, agradecer muito pelo seu tempo, eu sei que a sua agenda é bem complicada, mas eu acho que foi super bacana você poder falar um pouco das diferenças dos modelos, falar um pouco da linha de carros e também já para a gente finalizar, quais são as expectativas para o segundo semestre? Vem lançamento aí para frente ainda esse ano? Como é que tá as coisas? A BYD hoje ela não traz essa informação com antecipação para a gente fica na expectativa igual o consumidor lá na ponta, né? Mas hoje nós já temos um portfólio bastante vasto, a gente tem veículos para atender todo tipo de público, nós temos desde veículos pequenos, picape, veículos misto utilitários, sedãs, híbridos, nós temos todos os segmentos para atender o público. Quantos modelos você tem? Olha, hoje eu tenho que fazer um levantamento agora. Mais ou menos. Acredito que hoje nós estamos aí na casa de 10 a 12 modelos já. Fazendo uma conta rápida aqui. Sim, sim. Nós temos veículos para praticamente todo tipo de segmento. A BYD vai trazer novos lançamentos para o Brasil, isso é certo, né? A marca ela tem uma projeção de buscar liderança no segmento. Mês passado bateu um recorde, foi 4º lugar na modalidade varejo e emplacamento no Brasil. Isso é um marco para uma marca que está um pouco mais de 2 anos no mercado, em tão pouco tempo alcançar um posicionamento desse com marcas aí de renome anos e anos
né? Décadas, né? Exato. com estruturas já alocadas no Brasil. E a BYD agora ela vai passar a ser uma marca brasileira, a partir do momento que a gente vier com a fábrica aqui mês que vem, deixa de ser apenas uma marca chinesa, hoje vai ser também uma marca brasileira. Então o consumidor ele vai ter essa segurança que a BYD ela não veio como passagem, a gente sabe que o carro elétrico em outras vindas anteriormente realmente veio com algumas... Ainda existe um pouco até de cuidado em relação a isso. Por conta do histórico, né? Mas a marca ela veio com bastante consolidação a respeito tanto do veículo do produto, né? E aí a gente quer fazer o convite, assim, a gente tem várias dúvidas aqui a serem retiradas, né? A gente sabe que o consumidor, tudo que é o novo... Exatamente, atrai, muita tecnologia, né? Muita inovação. Então a gente faz um convite para o cliente fazer a visita lá na concessionária, A gente vai deixar aqui a rede social. Pronto, a gente tem o Instagram da loja, que pode acompanhar, ficamos localizados ali na Djalma Batista, 3301, ali do ladinho da Land Rover, Ford, Mercedes, ali é um complexo do grupo PAV, né? Nós temos aí outras marcas aqui em Manaus, mas a gente faz esse convite para o cliente ir lá fazer uma visita, tomar um café, tirar suas dúvidas, né? E quem sabe sair com o seu carro novo, sai com o seu BYD novo. E a gente está à total disposição, fico aí minha sala lá, bem de frente pro showroom lá. Pronto, aí pessoal, você chega lá, procura o Cleverson, que ele vai explicar tudo. Você vê que ele pega, ele fala, explica tudo direitinho. Então isso é muito importante, porque o consumidor hoje não pode errar na compra. Sim, a gente está falando de um bem que é caro, sim, né? De alto custo, mais de 100 mil reais. Então a pessoa quer comprar e quer ter certeza do que está comprando com segurança, com confiança, com credibilidade. Então, mais uma vez te agradeço. Cleverson, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado e pelo até convite. Uma próxima, tá? Ótimo, obrigado, agradeço mais uma vez. A gente está chegando ao final de mais um podcast Amazônia Empreendedora, mas na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!